E voltamos com o Eleições 2022. Mais uma rodada de entrevista com os candidatos e candidatas que concorrem a uma vaga de deputado estadual no Piauí. A nossa convidada de hoje é uma bióloga. Estamos recebendo aqui ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, a Isabel Silva, popularmente conhecida aqui em Picos como Bel, a Bel Silva. Oi, Bel, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clebson. Boa tarde a todas, a todos e a todos que nos assistem. A Isabel Silva, bióloga, disputa nas eleições de 2022 uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí, candidata a deputada estadual no Piauí pelo Partido dos Trabalhadores. Bel, quem te conhece aqui em Picos sabe que você já tem um trabalho de militância dentro dos movimentos estudantis, você se formou na Universidade Federal do Piauí e tem um rosto muito conhecido dentro desses movimentos. Como foi que nasceu a ideia de colocar o seu nome a disputar nas eleições de 2022 uma cadeira na Alep? Bom, Clebson, foi justamente por causa dos movimentos, discutindo através da nossa participação, a inserção sempre ativa nos movimentos sociais e populares. Nós colocamos nossa candidatura, nosso nome à disposição para uma candidatura desde 2020 para vereadora, aqui em Picos, que isso já vem então de um processo de construção, e esse ano novamente os movimentos entendem que não só aqui no Piauí, mas no Brasil inteiro, muitas candidaturas de jovens, de mulheres, de pessoas negras, pessoas LGBTs que são inseridas em movimentos sociais e populares colocassem seus nomes à disposição. Então, o meu partido fez esse chamado também pela necessidade da gente pluralizar as candidaturas. Então, coloquei que teria essa disponibilidade, os movimentos entenderam que era importante um nome como o nosso, assim como de outras companheiras e companheiros que também vêm de movimento. E aí estamos nessa construção de uma pré-campanha, agora já uma campanha nesse rumo aí à Alep. A gente observa que as eleições de 2022, ela traz uma característica bem interessante, que é uma possível renovação do poder legislativo aqui no Piauí, da Assembleia Legislativa do Piauí. Muitos nomes novos que estão aí colocando o seu nome à disputa nas eleições de 2022 e principalmente pessoas realmente novas de idade. A gente tem você, que é uma moça jovem. Você acredita que a gente precisa, nesse momento, de fato, fazer essa renovação, não só de termos nomes de pessoas que estão agora iniciando essa caminhada dentro das eleições, mas principalmente também pessoas com uma vivência jovem, que tem uma cabeça jovem, para discutir e pautar esses assuntos dentro da Alep, por exemplo? Com certeza, Clebson, com certeza, porque assim, nossa democracia ela é muito jovem, no Brasil. Mas a gente tem um sistema político, não só no Brasil como no mundo, ainda muito engessado e muito caracterizado. Então, a gente vê uma grande maioria de homens, brancos, heterossexuais, que são de classe média alta, muitas vezes. Então, a gente tem muitas pautas que são importantes da população, não são debatidas nos espaços institucionais. Então, nem nas assembleias legislativas, nem nas câmaras de vereadores, e muitas vezes ficam só entre os próprios movimentos. Então, nós já percebemos que através das lutas que os movimentos fazem junto da institucionalidade, nós já conseguimos avançar. Por exemplo, nós mulheres sempre batalhamos muito pela tipificação do assassinato de mulheres pela questão de gênero. Em 2015, nós conseguimos ter uma lei instaurada, que é a lei do feminicídio. Isso é um ganho dos movimentos sociais e populares e da luta. Então, a gente precisa estar trazendo mais pautas novas, mais ideias novas, uma nova forma de construir a política, sair desse tradicionalismo que a gente tem, inclusive de todos os vícios políticos que a gente tem no país e, inclusive, no Piauí, nos municípios. A gente precisa quebrar isso e a sociedade está cada vez mais crítica. Então, a gente percebeu, inclusive, com a candidatura de 2020, que aquele voto de consciência, aquele voto ideológico, o voto crítico, ele cresceu muito. E esse ano não foi à toa que mais de 4 milhões de jovens tiraram o título eleitoral, jovens de 15 a 18 anos. Então, a gente está renovando a política através dos movimentos sociais e populares e a gente precisa renovar também na institucionalidade, como a gente tem, inclusive, pautado para que a gente deixe de ser contemplados com
pouca coisa. Por exemplo, no Senado, um banheiro feminino só em 2016. Ou então leis de cota de gênero, essa questão da contemplação para passar a ter, de fato, uma representação nos espaços de poder. Isabel, a gente observa, até mesmo pelas roupas que você usa, que as suas bandeiras elas são muito visíveis. Sim. As bandeiras que você defende, que você acredita, as discussões que constituem a sua formação. Essa bandeira mesmo LGBTQIA+, mostra muito bem isso das suas pautas de militância. Você também se coloca como uma menina, uma moça que luta também, promove espaços de discussões voltadas para as pautas feministas. Sim. E eu lhe pergunto, você vê também que essas pautas, elas não têm uma atenção, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa do Piauí, e a gente tem como exemplo agora o Dia do Orgulho LGBTQIA+, que a gente viu a presença mínima de deputados dentro da Alep. Tinha apenas o deputado que promoveu a pauta. Sim. E, salvo engano, mais um ou dois. Isso. Assim, a ausência desses deputados para discutir esses assuntos, na sua visão também, como candidata a deputada estadual, você observa que falta a discussão dentro da Alep desses assuntos? Não só dentro da Alep, como em todos os outros espaços de poder. É por isso, não só por isso, mas também por causa dessas situações de defesa dos nossos direitos, que a gente não tem essa abrangência real de quem foi eleito para representar toda uma sociedade, não só aquela parcela que votou naquela pessoa. Quando você é eleito ou eleita, você está ali representando toda a população. Então, você tem que estar alinhado com os anseios daquela população como um todo. Só que a gente vê que pautas de pessoas LGBTQIA+, no nosso estado ainda são muito restritas. A gente tem o Dia do Orgulho, mas a gente não tem pautas, por exemplo, de geração de emprego e renda, de garantia de acessibilidade, de acesso a facilitar o registro do nome social, por exemplo. A gente precisa ampliar a possibilidade de pessoas gays, pessoas lésbicas, trans, enfim, terem a facilidade de ter a união estável garantida e tudo mais. As mulheres é a mesma coisa. A gente, até agora, das leis que nós tivemos, por exemplo, nós temos o Dia Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Foi uma mulher que instaurou essa lei, né? Foi proposta por um homem também, que está alinhado ali aos movimentos, à pauta da esquerda, mas a gente precisa mais. Hoje, a Alep tem 30 deputados e deputadas, mas as deputadas são só 2. Então, a gente vê que a representatividade ela não existe de fato, porque também hoje a gente tem um diálogo com essas mulheres, mas isso nem sempre aconteceu, porque não é qualquer mulher que nos representa, não é qualquer pessoa LGBTQIA+, que nos representa, assim como para a população negra, não é qualquer pessoa negra que representa. Isso a gente vê nas mais variadas espaços e construções de pessoas que são ali daquela categoria, mas não tem uma construção real com movimento e representatividade. Então, esse fato que aconteceu na Alep aqui é só um dos tantos que a gente tem que pautar. A gente teve, há pouco tempo atrás, eu acompanhei pessoalmente essa discussão, que foi sobre a questão das doulas, né? Aquela lei que permite que a pessoa que vai ter um parto tenha acompanhamento de uma doula. E foi toda uma questão de debate que não foi feito, quiseram passar uma lei de uma forma completamente aleatória, sem discutir com a sociedade. Então, isso foi uma pauta que foi abraçada principalmente por mulheres e pessoas do movimento LGBT que parem, né, que conseguem parir. Então, isso é importante, a gente ter mais mulheres, mais jovens, mais pessoas negras, mais LGBTs, indígenas, quilombolas, para que a gente, de fato, tenha uma democracia. Porque se a gente tem uma casa legislativa que define muita coisa do estado da população, feita por pessoas de uma grande maioria padronizadas, vamos dizer assim, entre aspas, né, pessoas brancas, maioria de homens heterossexuais, a gente não tem uma renovação de fato e não tem avanço. Tem deputados na Alep hoje que já estão indo para o 5º, 6º mandato. E o que de fato tem de concreto feito pela questão dessa parcela que é tida como minoria, né? Sendo que as mulheres são maioria na sociedade, maioria no eleitorado, mas está dentro dessa parcela que não tem representatividade. Então é importante que a gente coloque isso. E aí você falou das minhas roupas, assim, o nosso corpo é político.
Então, eu me visto da forma com que, mesmo quem não possa me ouvir, quem não possa me ver de perto, consiga receber a minha mensagem. Então, a minha mensagem é essa, as minhas camisetas que eu uso nas atividades são camisetas com mensagens daquilo que a gente quer discutir. Então, quebre o patriarcado, mulheres contra o fascismo, pela juventude, enfim. E nisso a gente constrói isso também, e os adereços. Acho que não sei se já chegou para você, mas eu agora sou a menina do leque. Então, inclusive, a menina do leque do Lula, eu acho que eu não posso abrir ele por causa do número, mas está aqui o meu leque coloridíssimo, lindo, que já se tornou também um acessório e de identificação. Eu recebi até uma foto de uma apoiadora de um evento, que estava o evento lotado, lá de regeneração. Eu estava no palco e ela estava lá no final do evento, né? Aí eu abri o leque lá em cima, ela tirou a foto, identifica. E as pessoas conseguem se também reconhecer naquilo que a gente está construindo. Tem um estudioso da comunicação que ele sempre fala e ele discute esse conceito de que o corpo fala. Exato. E cabe muito bem dentro dessa discussão que você está propondo. E, Bel, para finalizar a nossa entrevista, você colocava dentro da sua fala agora várias pautas da Bel, e que são pautas também que dialogam com a esquerda. Sim. E eu pergunto, como é que tem sido a articulação política para a sua campanha, junto ao diretório do partido aqui em Picos? Como é que tem sido a articulação da sua campanha, junto também a, quem sabe, os movimentos estudantis? Você acredita que é dessa parcela da comunidade que pode vir a maioria dos seus votos? A gente tem um excelente alinhamento com o partido. Então, o partido, ele... Como para se ter uma candidatura, o primeiro passo é o partido aceitar essa candidatura. Então, a gente tem um apoio importante do nosso diretório municipal, do diretório estadual, tem esse incentivo para que a gente permaneça, porque é difícil você construir uma candidatura sendo mulher, sendo jovem, pautando as questões LGBTQIA+. A gente sofre outros tipos de preconceito. Então, a violência política de gênero, inclusive, já aconteceu comigo nesse ano, em outros anos também. Então, é importante que o nosso partido ele esteja ali caminhando lado a lado para também nos defender e estar nos respaldando nessas construções, né? Então, o partido ele tem essa importância grande na nossa candidatura, na nossa campanha. E os movimentos mais ainda, porque se tem uma coisa que eu sei fazer, que eu aprendi a fazer, é lutar. Então, se tem algo que a gente pode ter a certeza, é que a gente está lutando por algo que é importante não só para mim, não só para você, mas para todo mundo. Porque é construir uma sociedade que seja de fato mais justa, mais igualitária, sem preconceito, que as pessoas tenham a liberdade de ir e vir, de amar, de ser quem quiser ser e também de ter acesso a políticas públicas de qualidade. Então, uma saúde que seja aberta para todo mundo, que atenda a população, principalmente a população LGBT, que é muito discriminada no meio da saúde, tenha seu acesso à garantia desse direito, uma educação que não seja sexista, que consiga discutir através daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, não só entender o nosso processo histórico, mas também o nosso cotidiano, se avançar, né, se modificar com o passar do tempo, que a gente tenha uma segurança pública que seja real, que não seja só de policiamento, porque não é só pelo policiamento, é todo um processo de construção da sociedade, são vários órgãos envolvidos na nossa segurança pública, enfim, os direitos básicos de um cidadão, de uma cidadã, que nem sempre são garantidos na concretude, né? Tem ali uma Constituição que nos garante, mas nem sempre a gente tem esses direitos garantidos. Isso a gente vê, inclusive, durante esse atual governo federal, que é o que mais tem tirado direitos da gente. Então, com uma PEC, com uma MP, a gente perde décadas de construção, de luta, de defesa de direitos, perde por causa de um desgoverno que não está alinhado com o povo, está alinhado com uma pequeníssima parcela, que é uma parcela que financia todo esse sistema de uma política suja. Então, a gente tem nesse alinhamento, nessa importância. Então, com os movimentos sociais, não se tem partido de fato, e sem o partido também a gente não tem uma construção certa. Então, a gente está aí nessa caminhada, fazendo esse alinhamento,
pelas mulheres, pela juventude, pela população LGBTQIA+, discutindo com todo mundo. Um diferencial nosso é um plano de mandato. Então, para deputados e deputadas, não tem obrigatoriedade de você ter um plano, né, só para majoritário, então um plano de governo, mas nós queremos apresentar para a sociedade um plano de mandato com propostas, com pautas, com coisas concretas que a gente quer colocar e também entender aonde é esse papel de um deputado estadual, de uma deputada estadual que tem que cumprir. E aí a gente vai junto também, claro, para a gente ter esse alinhamento, nosso governador Rafael e nosso melhor presidente do Brasil, para voltar aí, para não tem terceira via, é terceiro mandato de Lula e vamos que vamos. Conversamos com a bióloga a Isabel Silva. Abel Silva, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores no Piauí. Bel, queria agradecer pela entrevista. Clebson, eu que agradeço e quero parabenizar também, acho que a gente ainda não tinha tido esse momento mais pessoal, a gente já se conhece há algum tempo, mas parabenizar todo mundo da TV Cidade Verde por estar construindo esse processo de debate das eleições de forma democrática, abrindo esse espaço não só para quem já tem um mandato, ou para quem já é candidato ou candidata há mais tempo, mas também para candidaturas novas como essa nossa. Então, muito obrigada por esse espaço. A gente precisa disso para ter uma democracia plena e para a gente, de fato, discutir e conseguir saber, identificar quem são os candidatos, as candidatas, o que está se propondo, o que está construindo, qual é o histórico. Isso é muito importante, então isso é muito bom. E também pela nova sede daqui de Picos, a gente também não tinha falado sobre isso. Isso é muito bom que a gente possa ter cada vez mais canais de informação, de comunicação, com a verdade, alinhados com aquilo que a população local precisa saber e está construindo. Então, isso é muito bom. Desejo muito sucesso para vocês aqui e a gente se vê também em outros momentos que a luta está aí e a gente vai construindo. E também um abraço aí para o pessoal de casa que nos acompanhou. Deixar também, inclusive, que aquele pedido para me acompanharem nas redes sociais. Então, nossas redes estão repletas de vídeos, de imagens e a gente acompanha aí toda a nossa agenda. Então, me siga lá, Bel da Silva, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E vem discutir com a gente também. Nosso plano de mandato está aberto para ser discutido, para ter mais participação, democracia e representatividade. Boa tarde.